E como tá você hoje? O que que você anda fazendo da vida? Conta pra mim. Graças a Deus hoje, né, eu tenho uma empresa de limpeza de pós-construção. Como que é isso? Eu tenho um contrato com a companhia americana. Eles fazem a casa, na verdade eu pego clientes no geral, né? Alguns clientes que eu seleciono, que eu tenho ainda de residência fixa, os antigos, alguns americanos, uns brasileiros que eu mais gosto. Mas o meu foco é a construção. Então eles pegam a casa, o prédio, o que for, e você tem também as fases de limpeza, que é o rough clean, que é a limpeza pesada, final clean, que é a segunda limpeza, e o reclean, que é a limpeza final para entregar a casa. Como que é o último que você falou? Reclean, Reclean, yeah, que é fazer limpar de novo. limpar de novo. Então vamos lá, rough clean, que é a limpeza dura. Pesada, Rough. que é os vidros, tira os plásticos dos vidros, adesivo, tira todo aquele grosso para que eles continuem a obra. Daí O tem, final. daí tem o final, que é a limpeza final, depois que ela fez o grosso, dá aquela boa. Né, depois Aí dá o reclean, que é a última pra entregar a casa. fez o final, aí eles vão fazer o walking, andar na casa Que é a para ver como vistoria. tá a vistoria, daí eles põem o que precisa ser arrumar da obra, retocar a pintura, o chão. Depois que eles fizeram isso, aí eu vou dar o E reclean final. para entregar a casa. Olha Então, que tem tá perfeito. interessante. Sabe por que eu acho interessante? Como que você entrou neste nicho de limpeza? Desafio. Eu sempre fui muito desafiada. Então, o meu marido falou: eu duvido. Eu falei assim, eu falava pra ele, me ajuda a fazer, né? Vamos desenvolver pra pegar a construção. Aí ele falava, Teu marido atual? ele nunca me ajudava, assim, né? Então, eu falava assim, porque ele é americano, o americano tem uma cultura totalmente diferente, né? Então, ele faz o dele, a gente faz o nosso, pelo menos com ele foi assim. E eu fui tirar o adesivo. Não, eu fui entregar o cartãozinho que eu tava fazendo uma cliente. Entreguei pro americano e pro construtor, e eles me chamaram, e depois eu não sabia valor, não sabia preço, não sabia como fazer, não sabia nada. Olha, legal. É bom você falar nisso. Como que tu aprendeu? Como que eu vou dar preço? Quanto vale isso? Nada. A mulher falou assim: eu pago X, tudo bem? Tudo bem. Eu aceitei, eu não sabia A mulher quanto do era. quê? Da construtora. Da construtora. Do departamento lá. Tudo bem? Tudo bem. Então, eu aceitei o valor, que era com certeza bem abaixo do que era. Era né? mais abaixo? Com certeza, né? Porque eu não sabia, porque o preço, eles mandaram o valor, eu não tinha contra-oferta. Eu só aceitei. É aquilo, eu não fui pelo dinheiro, eu fui pela oportunidade, eu aproveitei a oportunidade. Talvez se eu fosse olhar o valor e questionar, talvez eu não tivesse entrado nesse nicho. Boa. Por isso que eu falo para as pessoas, não vá apenas pelo dinheiro, vá pela oportunidade. É isso que eu quero ter certeza que vocês estão entendendo o que ela está falando, que ela é uma mulher muito inteligente. Talvez eu estava com dificuldade de pegar o que ela queria dizer, que ela está falando com palavras que não estão... Ela não está sendo muito clara no meu, ou eu não estou sendo inteligente de entender. Mas o que ela quis dizer é, mesmo que estão te pagando um pouquinho menos, você sabe disso. Primeira coisa, se você não tem outro, já é uma vantagem. Segundo, se é um nicho que você quer ir ou quer conhecer, aceita, porque estão te pagando para aprender. Mesmo que não estão te pagando muito, estão lhe dando a oportunidade de conhecer uma coisa diferente. Talvez você gostaria, talvez não. Exato. Não é? Eu falo para os meus filhos assim, não vá... Quando você pegar um trabalho, vá e dê o seu melhor. Tá? Por quê? Se a pessoa não te valorizar, a opção sua continuar ali ou não. Você não é obrigado a ficar. Você vai e fez o primeiro dia. Se você viu que não valeu a pena para você, você sai. Você tem a opção de sair. Mas vai dar o seu melhor. Não olha pro dinheiro em si. Todo mundo precisa do dinheiro. E quando você não trabalha pro dinheiro, o dinheiro vem para você. Quando o seu foco é o dinheiro foge de você. Então, as pessoas vê muito o preço das coisas e não vê o valor. Você é maravilhosa em relação Obrigada. a isso, porque eu acredito nisso, eu vivo isso. Obrigada. Mas eu tento passar isso e é difícil. Quando foi que você, na tua vida, quando foi que você falou, se eu focar em fazer o meu melhor naquilo que eu faço, o dinheiro vai vir para mim? Na verdade, assim, eu não tenho essa sacada de quando foi. Eu sempre fui porque muito... um dia virou a chavinha. Não, eu sempre fui muito assim. Na verdade, como eu vou entrar agora na parte cristã, tá? Eu falo que quando Deus tem um propósito na sua vida, ele vai te dar sinais no meio do caminho. Então, quando Deus prometeu para Davi que ele seria rei, primeiro ele colocou Davi no palácio para tocar a harpa, para entender como o rei se vestia, como o rei se comportava, como o rei falava. Então, se ele tivesse recusado a tocar a harpa naquele momento, ele não aprenderia como seria um rei. Então, eu sempre pedi muita sabedoria para Deus. Eu não sei qual é o momento que virou essa sacada. Entrando nessa parte do rei, voltando lá no meu passado, quando eu fui casada a primeira vez,
Lá eu cozinhava pra família, era grande a família. Então passava Natal, eu cozinhava o tempo todo. Eu não sabia cozinhar, eu nunca soube cozinhar. Eu aprendia sozinha, eu fazia sozinha. Então você tem que ser autodidata e se esforçar pra algo. Eu ficava brava, falava, nossa, eu tô aqui cozinhando pra família toda. Chega no final do Natal, tá todo mundo vestido e eu tô aqui cozinhando ainda e suja, ainda vou cuidar dos meus filhos. E tava todo mundo arrumado e eu tava suja. Mas quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu vi que cozinhar pra aquela gente toda no Natal da família, que era mais de 20, 30 pessoas, foi um aprendizado, porque isso eu fiz aqui. Antes eu recebia clientes do Brasil, clientes que têm muito dinheiro, que me contratava para pacificar todos os dias fazendo jantar para eles. E isso me rendia $1.000, $2.000 por dia. Por dia de cozinhar. Então eu comprava, eu fazia mercado, eu limpava a casa deles, todos os dias. Só que isso eu aprendi, eu fui tocar harpa lá atrás. Eu aprendi lá atrás cozinhando. E eu não entendia o propósito. Tudo que eu passei com os meus cunhados e com meu ex-marido, que no final que gerou o divórcio, eu usei aqui. Eu vim usar aqui. E eu tenho certeza que tudo que está acontecendo na minha vida hoje tem um propósito lá na frente. Quando eu entrar um pouquinho mais lá na frente do que eu estou fazendo hoje, você vai entender do que eu estou falando. Então, as pessoas têm que ter discernimento do que ela quer para a vida dela e entender que que existirão coisas no meio do caminho que serão utilizadas no final, no propósito final. Então, se eu ficasse olhando, eu volto naquilo. Pro dinheiro, porque estão me pagando, pro valor. Alguém quer me deixar muito brava, eu falo assim, preciso de um helper, preciso de alguém para trabalhar. Quanto você vai me pagar? Poxa, você acabou de chegar aqui, você não tem experiência nenhuma, eu não sei nem quanto que eu vou te pagar. Isso vai depender do seu desempenho, de quantas pessoas eu vou levar, porque na maioria das vezes eu gosto de acompanhar, eu fico em cima de tudo que eu faço. Então eu vou trabalhar dobrado. Se você for uma pessoa como uma Michelle da vida, eu vou te reconhecer pelo que você está fazendo. E às vezes o reconhecimento não está vindo não de mim, porque eu reconheço de várias outras formas. Estar perto de mim já é um aprendizado muito grande. Então, eu falo assim, não é só o dinheiro. As pessoas precisam parar de girar em torno do dinheiro. Porque tudo veio para mim porque eu não estava girando no dinheiro. Agora você é uma pessoa que você vai falar, putz, infelizmente, a maioria das pessoas não pensou como nós. Mas ninguém tenta mudar a mentalidade de ninguém, porque todo mundo continua batendo na mesma tecla. Vem pelo dinheiro, vem que você vai ficar rico, vem que você vai fazer muita grana. Vem, na verdade, porque você vai buscar algo diferente. Que seja o inglês que você vai aprender. Que seja a experiência de ter vindo e ter dado errado. Que seja qualquer coisa. Porque eu vi muita gente chegar aqui com muito mais dinheiro do que eu cheguei, com 10, 20, 30 mil dólares, se empolgou em comprar carro caro, conversível, alugar apartamento, mobiliar a casa toda, voltou para o Brasil e eu continuei. Claro que, né, Deus em primeiro lugar. Mas por quê? Porque o dinheiro sempre moveu as pessoas. E enquanto todo mundo continuar batendo nessa tecla, ninguém vai mudar a mentalidade. E deixa eu falar, pessoal, dinheiro é maravilhoso. Ninguém tá falando que dinheiro é ruim, pelo contrário. Dinheiro eu amo traz dinheiro. Conforto, traz coisas boas, Claro. te ajuda, compra tempo. Dinheiro compra tempo. Né? Quando alguém tá limpando a tua casa, pra você não tá limpando, tá usando esse tempo para fazer outra coisa. Essas coisas boas que o dinheiro compra. Então, o que é que ela tá falando, a forma que ela pensa e a forma que eu penso, que é a forma que a minoria pensa, por isso que a minoria tem dinheiro e a maioria não, Exato. bem simples. E sabe outra coisa que eu fico pé da vida? Você tá ferrada, dá um exemplo, você tá Exato. ferrada e eu tô bem. Aí eu tô te falando como ficar bem, você não, tá falando que você tá certa. Exatamente. Você tá querendo teimar que você tá certa, sendo que você tá na merda, desculpa meu palavreado aqui. Aí eu começo a me questionar. Eu falo, será que eu sou retardado aqui? Eu vou te dar um exemplo simples. Hoje eu tenho minha empresa, né? E eu já tô partindo para um outro ramo. Então eu fico para as pessoas assim, gente, vem trabalhar comigo. Talvez você vai olhar pouco assim agora, porque eu tô num processo de migração. Então, cuida da minha empresa, do schedule todo da empresa. E a pessoa fica, mas quanto que eu vou ganhar? Quanto que eu vou pagar? Ela não tá olhando que eu tô dando o negócio que amanhã pode ser só dela. Um negócio que eu construí durante 7 anos. Ela não olha para aquilo. Ela não se esforça, fala assim, de repente para ajudar a comprar o carro. Mas o problema é o carro. Eu te ajudo a comprar o carro, a gente pensa em alguma coisa. Não, mas a pessoa põe problema em tudo. E acabou de chegar. Então isso me deixa muito bravo. Eu tava falando hoje aqui com a Patrícia aqui, falando, nós vamos dar desculpa. Tô cansado, tem dia que eu tô cansado de ficar ouvindo desculpa. E as pessoas não aceitam a responsabilidade. E deixa eu fazer outra coisa aqui, fizeram um comentário que eu adoro responder, né? Falaram assim, não achei legal ela ir atrás de americano. Então eu vou falar uma coisa, como é o nome do cara? On the Way, não tem nem nome, só pra começar, você não tem nem nome. Mas vou te chamar On the Way. Quando você tá procurando uma namorada, né? Assumir que você seja homem, né, pelo comentário ridículo. O que você quer? Geralmente, eu vou falar por mim, nós homens, nós queremos bonita,
inteligente e gostosona. Mas você sendo bem basicão. É a mesma coisa. E eu falo pra você. Então, se você tá nos Estados Unidos, vou colocar mulher. Mulher que é um homem que bonito, inteligente, trabalhador, que nem eu coloco mulher pra mim tem que ser trabalhadora também. Né? Então, vou colocar um homem, que é geralmente o que a mulher procura um homem. Bonito, inteligente, trabalhador, carinhoso, protetor, provedor. Né? O que tem de errado colocar um documento aí no meio? Uma pessoa legal que pode também te ajudar. Porque você não quer uma gostosinha? Porque eu não posso querer uma gostosinha com documento. Ou nem ter tão gostosinha, mas com documento. Não tem nada de errado. Isso é ser inteligente. Isso é ser estratégico. Ah, mas não é só pelo documento. O documento é só mais uma exigência do tipo de homem ou de mulher que a pessoa quer. É só mais uma exigência. Então, dentro do teu padrão, você vai escolher o tipo de homem ou mulher que você quer. Então a pergunta antes que você tem que fazer não é o tipo de mulher que eu quero, é o tipo de mulher que eu quero, se ela vai me querer. Então eu quero uma pessoa assim, 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 assim. Essa mulher vai me querer? Ou eu quero um homem que seja assim, assado, cozido, frito, blá blá. Este homem vai me querer? Documento ou não documento, na verdade, é irrelevante, é bem pessoal e é pra cada um. É a mesma coisa você falar que você gosta de uma loirinha e eu gosto de uma neguinha. Mesma coisa. É opção de cada um, documento ou não. Agora, na opinião do Paulo, que mora aqui desde 1998, você pode ter certeza, se você for solteira e se envolver, porque se você vai se envolver com o teu meio, né? Para nós pobres, que como eu vim para cá pobre, ter a chance de me legalizar, a única chance que eu teria é me casar com documentada. Só. Se eu jogar essa chance fora, tudo bem, mas eu vou continuar levando a vida que eu levo, sem poder passear pro Brasil e aquela coisa toda. Então eu acho, lembra, não sou dono da razão, mas eu adoro responder. É a mesma coisa de gosto, eu quero uma negrinha, eu quero uma branquinha, eu quero uma loirinha, eu quero uma japinha. Eu quero uma japinha com documento, magrinha ou uma gordinha, né? É questão de gosto, não tem nada de errado. Posso concluir? Por favor, por favor. Na verdade, gente, eu acho que as pessoas precisam ativar um pouquinho mais a inteligência, num como um todo. Quando eu decido migrar para um país, primeiro eu vou decidir qual a condição que eu vou migrar. Vou ficar legal, ilegal, fazer visto de estudante ou o que for. Então, eu decidi ficar ilegal. Só que junto comigo, eu não sou sozinha, eu trouxe uma bagagem de 3 crianças que não tomaram essa decisão junto comigo. A responsabilidade sobre eles era total e completamente minha. Então, eu não estaria ficando ilegal sozinha, eles também estariam. Então, eu vim para cá. O mínimo que eu tenho que fazer é deixar os meus filhos numa condição confortável. A única coisa que faria isso seria me casando com um americano, um residente ou um cidadão americano, que seja brasileiro que for. Então, se eu não tenho sentimento por ninguém ainda, eu vou escolher gostar de alguém. É claro que eu uni o útil ao agradável. Eu não casei com uma pessoa que foi pelo documento. Não foi pelo documento. Já que eu uniria o útil ao agradável, foi aquilo que você falou. Então, eu vou entrar no nicho. Se eu decidi mudar para os Estados Unidos, foi para aprender da cultura americana. Então, eu vou estar inserida na cultura americana. Se fosse o contrário disso, eu me manteria no Brasil. Exato. Então, se você vem para um país e se você... vamos tomar, por exemplo, o pai das crianças. Por que ele está morando no Brasil, longe dos filhos dele? Porque ele optou casar com uma brasileira. Uma brasileira indocumentada, no caso. Exatamente. E ela, a mesma coisa com um brasileiro. Tá tudo certo? Tá tudo certo. Claro. Eles estão maravilhosamente felizes no Brasil. É isso que é importante. Mas está longe dos filhos. E meu filho completou 16, 18 anos, eu não passaria mais documento para ele. Era responsabilidade minha. Então, eu fiz o que deveria ser feito. Se eu tomei a decisão de mudar para um país da qual ninguém sabe nada, tirar eles da família dele, do âmbito familiar, o mínimo que eu tinha que dar a eles é a condição deles voltarem para visitar a família deles. Perfeito, concordo com você. Na minha opinião, você fez corretíssimo, que eu fiz a mesma coisa também. Quem não fizer, me desculpa. E estão falando isso tudo. Só para a maioria aqui, tem bastante pessoas assistindo a gente, você que veio com visto de turista, ficou um dia ilegal. Se você ficar 6 meses e um dia, não existe outra maneira de você se legalizar dentro dos Estados Unidos a não ser se casando. Não sou advogado de imigração, não estou querendo me passar, mas eu converso com advogado de imigração todos os dias, tá? Então eu sei bastante, aprendi bastante. Claro que existem algumas mínimas exceções.
Agora, para quem quer se legalizar estudando, trabalhando, essas coisas, sim, funciona, mas você não pode ter ficado aqui um dia ilegal. E não é pessoas como eu vim, como a Michelle veio, como muitas vêm, não teve oportunidade de condições financeiras de ficar num visto de estudante que custa caro. Né? E não é todo mundo que tem. Ninguém está falando para você ficar ilegal aqui. Pelo contrário, ficar ilegal não é legal. Né? Mas cada um sabe o que pode e o que deve fazer para sobreviver. Eu ia falar milhares, eu ia exagerar, mas tenho centenas de amigos que estão morando ilegalmente aqui, ricos e felizes. E não tem nada de errado, porque a Michelle falou, tudo bem. É a opção de cada um. No final das contas, o importante é a gente ser feliz. Pronto. Acabou. Ser feliz é o importante. Hoje, o que você está fazendo pra gente falar? Já estouramos o tempo, menina. Fala meu pra Deus. mim. Nossa, estouramos muito tempo. Muito tempo. Então tá, bora lá rápido. Hoje eu tô com a empresa de limpeza de pós-construção. Tenho parceria com uma amiga minha que é a Margot Depil, que ela faz depilação com a cera marroquina, maravilhosa, super indico, que é a parceria com ela. E entrei no mercado. Faz o quê? Cera, depilação. Depilação, legal. Cera marroquina. Margot, cera marroquina. Segue aí, Margot Vai, Depil. já ensina. Já vou inventando coisa aqui. Como que é cera marroquina? É a mesma coisa, não? Não é a mesma coisa. Ela vai que é saber de falar Marrocos. melhor. Não, é um formato de uma cera lá. Ela vai saber falar melhor, porque eu só entrei em parceria com ela para poder ajudar ela. No financeiro. Exatamente. Então, pode seguir aí Margot Depil, para quem quiser fazer depilação. Ela é brazuca? Ela é brasileira. Depois já vem com a Paty, a gente traz ela para fazer um Sim, bate-papo ela aqui. vai vir. Maravilhosa. E também entrei agora no mercado agropecuário. O que você está inventando moda? Inventando moda não, gente. Maravilhoso. Me conta. Nós fazemos performação de fazendas no Brasil e no redor do mundo, né? Todos os países que a gente está vendo para fazer venda de commodities, de soja, milho, feijão e gado de corte. Então, para os fazendeiros, a gente sabe que o primeiro lugar de produção de arroz está a China, né? No mundo, com venda segundo lugar está os Estados Unidos, o maior exportador do mundo. Em terceiro lugar está o Brasil, como o maior produtor e exportador de soja do mundo. Então, nós somos, no Brasil, terra fértil, muito fértil, né? Sabemos dos problemas políticos que temos lá, mas a gente não pode negar que o Brasil é um país maravilhoso. Sim, tudo que se planta dá, rico. É isso aí. Então, eu estou querendo trazer, fazer crescer, porque nós temos mais de 150 fazendas administradas. A gente vê que, porque tem muitos fazendeiros no Brasil, que eles têm a mentalidade antiga, né? Eles são bem rigorosos, a mulher não pode estar no negócio, o fazendeiro ele é muito antigo. Então tem os filhos agora, os sucessores, que muitos morreram no Covid, ou então os filhos assumiram a fazenda, e muitos filhos também de fazendeiro rico que não sabe administrar a fazenda. Então a gente faz a administração dessas fazendas também. E a fazenda que hoje ela não tem uma rentabilidade muito boa, o gado está tudo espalhado. Você nem sabe o que tem. Não sabe nem o que tem. Então nós temos uma expertise, uma equipe muito grande em volta que pega essas fazendas, performa as fazendas, reestrutura a fazenda, formato de irrigação, modelo de irrigação, e colocamos essas fazendas para se tornarem produtivas, porque no Brasil tem muitas fazendas improdutivas ainda, por muita terra. E você está falando disso lá no Brasil? No Brasil e também em outros países, porque também trabalho com a Ana Gazarra, ela é broker, corretora de imóveis aqui há muitos anos. Bob Seller, ele é um advogado americano, né, a nível internacional, e nós também estamos no ramo imobiliário. Então temos negócios em Dubai, com venda de imóveis. Ela é associada à INEAR, né, uma associação de corretores de imóveis. E estou inserida em tudo isso. É tudo isso, a menina que veio com $700 sem marido, já arrumou um monte de marido e já passou dos $700, que não dá por um, tadinha.